Meus amigos, o crime organizado, ele não nasceu de uma ideia de um pobre lascado. Não é à toa que pessoas como Sóstenes Cavalcante e Nicolas Ferreira gritam, berram na Câmara dos Deputados pela aprovação de um projeto de impunidade. PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. O que é que vocês conseguem cogitar que está por trás? Vocês acham mesmo que eles iriam gritar, berrar, ladrar como os cães raivosos se fosse a ideia de um pobre lascado? Se fosse a ideia de um povão, de um favelado? Eles não estão tentando salvar a economia. Eles estão tentando salvar a própria pele. Enquanto você se preocupa com o preço da carne, uma máfia de terno e gravata, escondida atrás de siglas partidárias e discursos patrióticos, move centenas de milhões em jatinhos particulares. O que era suspeita agora é evidência. O que era rumor agora tem rosto, nome e prefixo aeronáutico. Bem-vindos ao Congresso Nacional, onde a lei é um obstáculo a ser removido, a justiça é um incômodo e o seu dinheiro, bem, o seu dinheiro é a gasolina que abastece os jatinhos da corrupção. Você acha que a farra dos jatos de Beto Louco e Mohamed foi um caso isolado? Uma operação da Polícia Federal que deu sorte? Pense de novo. Foi a cortina que se abriu por um instante, mostrando o palco principal onde a verdadeira peça é encenada. O conluio absoluto entre o crime de colarinho branco da Faria Lima e o crime organizado das milícias e do tráfico. E o piloto, aquele que tinha as mãos nos controles e os olhos em tudo, falou. Na entrevista anterior, você citou o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. O que você sabe sobre ele? O Antônio Rueda é uma pessoa que já fazia negócios com a Táxi Aéreo Piracicaba desde quando eu cheguei lá como funcionário, aproximadamente 2 anos atrás. Ele já era um nome que circulava como um sócio em uma aeronave de pequeno porte, uma aeronave até das mais modestas. Sempre que a gente fala em sócio, não necessariamente é o sócio no papel, o nome dele está na aeronave, é isso? Sempre que a gente fala em sócio, é uma das pessoas que aportou dinheiro para a aquisição de uma aeronave. Perfeitamente. A organização disso em CNPJs, em empresas, é feita de diversas maneiras possíveis. Perfeito. O nome da pessoa não necessariamente vai aparecer como dona da aeronave. Não, inclusive é muito comum que se crie uma empresa que não seja diretamente ligada ao nome de uma pessoa que não queira ter o seu nome atrelado àquela aeronave. O que é comum na aviação executiva, porque são pessoas que sempre prezam por privacidade, por não exibir um patrimônio. Então, são práticas comuns que empresas que operam aviação executiva têm, de maneira corriqueira, conduzido. Perfeito. Então, você ouviu falar no nome do Rueda? Ouvi falar no nome do Rueda na época que eu entrei na empresa, como alguém que estava com sociedade numa aeronave modelo Premier, que é uma aeronave a jato das mais modestas, como eu falei. E aquilo não me despertou grande espanto. Afinal, um cacique desse porte, uma aeronave de porte compatível, naquele momento não me pareceu algo suspeito por qualquer motivo. Qual o valor, Mauro, de uma aeronave dessa, em média, só para a gente colocar em perspectiva? Um jato leve, como é o Premier, é uma aeronave que vai se encontrar no mercado de usados, dependendo do seu ano, da sua condição, mas a gente pode falar cerca de 3 milhões de dólares. Você disse que ouviu o nome do Rueda quando você chegou na empresa. Quando foi isso? Eu entrei na empresa em novembro de 2023. E já no começo você já ouviu o nome dele, já era citado? Sim, porque era uma das aeronaves mais novas, então eu me lembro que estava no momento de contratar pilotos para aquela aeronave. E então havia constantes conversas nos corredores da empresa, nos escritórios, a respeito daquela aeronave do Rueda, que em geral se referiam como aeronave do Ruedinha, como um assunto da empresa. Precisa contratar piloto, precisa mandar para treinamento, precisa providenciar uma garagem, enfim, coisas relacionadas à operação de uma aeronave. Perfeito. Tá. E aí?
Isso. Segue. Ao longo desses 2 últimos anos, você disse que houve múltiplas aquisições de aeronave e você ouviu o Epaminondas citar o nome do Rueda como sendo, olha, precisa gastar o dinheiro que o Ruedinha está colocando na empresa. É isso? Conta essa dimensão cronológica, como o Demori colocou. Vamos lá. Nos últimos 6 meses, houve a aquisição de uma série de aeronaves a serem agregadas na frota da Táxi Aéreo Piracicaba. A gente está gravando em setembro. Nos últimos 6 meses, você fala o quê? Do começo do ano, primeiro trimestre desse ano de 25 para cá, é isso? Isso. Tá. Foi quando essas novas aeronaves começaram a ser aventadas. Tá. Então, o meu chefe direto dizia, vai chegar um Gulfstream G200, um modelo de aeronave. Vai ser bacana, um G200, avião novo, avião maior. Então havia um estímulo aos pilotos de que aquilo seria bacana para a empresa, bacana para a progressão de carreira de todo mundo. Então, essa aeronave G200 ela era celebrada pelos funcionários. Quanto custa uma aeronave dessa? Um G200 usado no mercado vai ser uma aeronave que vai estar perto de 8 a 9 milhões de dólares. De novo, preço de aeronave é uma coisa muito imprecisa, porque depende desde quantas horas aquele motor voou, até que tipo de programa de manutenção aquela aeronave tem com o fabricante. Então, são variáveis muito diversas e que representam valores muito grandes. Então, um opcional de uma aeronave, que seria equivalente a comprar um carro com uma direção hidráulica, você vai pagar centenas de milhares de dólares. Perfeito. Então, é difícil precisar o valor de uma aeronave, porque depende da especificação exata que aquela aeronave veio. A movimentação que me pareceu muito estranha foi a chegada de 4 aeronaves e não apenas aquele G200. E que, ao conversar com a minha chefia direta, com o dono da empresa, quando eu digo empresa nesse caso, com o dono da Táxi Aéreo Piracicaba, Sim. sempre havia novidades do tipo, vai chegar esse avião, vai chegar mais um daquele outro, até que mais recentemente foi descrita a compra de uma aeronave Gulfstream de série 500, que é uma das maiores séries da Gulfstream, uma aeronave que superaria aí uma dezena de milhões de dólares, uma aeronave que cruza o Atlântico, que não precisa fazer escala para ir para os Estados Unidos ou para a Europa. É uma aeronave considerada entre os executivos que possuem esse tipo de patrimônio, a Lamborghini das aeronaves a jato. Eu falei uma aeronave de por volta de 10 milhões de dólares, assim. Essa aeronave, ela estaria sendo testada pelo Ruedinha num momento de um voo de experiência, no qual ele foi para a Grécia, e isso se deu no mês passado. Mês passado, agosto de 2025. Isso. Só para deixar claro, Mauro, em todas essas aquisições que você falou que aconteceram nos últimos meses, o Rueda tinha participação. Tinha participação. Como é que você sabe disso? Isso eram informações que nos eram passadas pela nossa chefia. Epaminondas. Isso, o proprietário da Táxi Aéreo Piracicaba. Então, só para recapitular, quando você chegou na empresa logo no começo, o nome do Antônio Rueda já circulava pela empresa. Ele tinha efetivamente, não necessariamente você vai saber, mas ele dizia-se que ele tinha uma aeronave lá que era uma aeronave, até onde eu entendo, mais modesta. Sim. Isso a gente pode dizer que passou mais ou menos 1 ano e meio. E aí, Sim. nesse meio ano final, até você sair da empresa, no momento que a gente está gravando agora, setembro de 25, foram feitas aquisições de mais 4 aeronaves, é isso? 4 aeronaves. Todas essas 4, você sempre ouviu da empresa que era dinheiro do Antônio Rueda para comprar essas aeronaves. Justamente. Então a gente está falando de 5 aeronaves. E essa última aeronave que eu falei, o Gulfstream de série 5, de série 500, desculpe, eu não sei se ela foi de fato adquirida, porque a aquisição estava sendo feita no momento em que essa operação da polícia acontece, mas ela estava no processo de ser adquirida quando eu me desliguei da empresa. Perfeito. Se a gente for pegar uma média, só para ter uma ideia, eu sei que você explicou que os preços são muito variáveis, mas se chutar numa média, você é um piloto experiente, voa já
há mais de uma década, conhece muito bem as aeronaves, como imagino que uma pessoa comum que goste de carro conheça carro. Sim. A gente sabe imaginar o preço de um carro, né? Claro que varia se o carro está em bom estado ou não está em bom estado, se tem muita quilometragem, não tem. Acho que a relação é mais ou menos a mesma, né? Sim. Se está mais desgastado ou menos desgastado, mais bem cuidado ou não. Sim. Se a gente for pegar uma média, fazendo a contabilidade das 4 aeronaves que você tem certeza e dessa quinta que eventualmente iria chegar, que ele fez esse voo teste. A primeira, mais ou menos quantos milhões de dólares? Primeiro, o jato mais leve por volta de 3 milhões de dólares. A outra? Que foi já um jato que é considerado um jato mid-size, de categoria mid-size. Uma aeronave de uns 8 ou 9 milhões de dólares. A terceira? A terceira foi um Citation Excel, um jato de 5 ou 6 milhões de dólares. A quarta? Um Citation Jet, CJ, por volta de 4 milhões de dólares. E a quinta, que você não sabe se de fato a compra foi efetivada? Foi uma aeronave Gulfstream de série 500, que é aeronaves que vão partir de 10 milhões de dólares. O que você ouviu sobre essa necessidade de comprar tanta aeronave em um período tão curto de tempo? Havia, por parte ali da chefia da Táxi Aéreo Piracicaba, um clima de um boom de crescimento na empresa. E isso foi justificado como sendo um grupo muito forte, encabeçado pelo Rueda. Para o ICL Notícias, que, ao meu ver, é um grande canal de conhecimento, ele despejou a verdade. Verdade essa que os grandes veículos talvez ainda nem tenham coragem de publicar. Ele não só confirmou o óbvio, que Beto Louco e Mohamed eram os Uber do crime organizado, mas ele também entregou a chave mestra do esquema. Antônio Rueda, guardem bem esse nome, presidente nacional do União Brasil e aliado de peso do bolsonarismo, ele é proprietário oculto de uma frota de jatos que vale, segurem-se, sentem-se, 100 milhões de reais. Sim, você ouviu direito. O mesmo partido que se vende como a nova direita, a alternativa conservadora, tem na sua liderança máxima um suposto magnata de aeronaus oculto. Não está na capa da Forbes. Não é um empresário conhecido. É um fantasma, um espectro com frotas de jatos. E para que serviam esses jatos? De acordo com a fonte, para uma função nobríssima. Nobríssima. Levar malas de dinheiro para Ciro Nogueira, o presidente do PP, o mesmo que foi ministro da Casa Civil e arquiteto de uma das manobras mais obscuras do governo anterior, do governo Bolsonaro. Inclusive, tem vídeo aqui falando sobre ele, viu? E dessas manobras aí. É só você procurar aqui. Agora você consegue conectar os pontos? Porque a ânsia? Porque o desespero histérico para aprovar a PEC da blindagem? Não por acaso o povo já batizou de PEC da bandidagem? A PEC da anistia? É simples. É a corrida contra o tempo. É a tentativa desesperada de erguer um muro de impunidade antes que a próxima leva de operações da Polícia Federal, baseada nessas novas provas, chegue até a eles. Eles não querem se blindar apenas de processos futuros. Eles querem se blindar de processos que estão a caminho, que estão vindo. A blindagem não é apenas um escudo preventivo. É um salvo-conduto para os crimes do passado. É a legalização da impunidade. É uma mensagem clara. O que fizemos ficou para trás. Agora é crime novo. E crime novo, se não descoberto, ninguém vai ficar sabendo. E se descoberto, vai estar blindado. Ninguém vai tocar a mão na gente. É isso, meu povo. É um tapa na cara da sociedade brasileira. Enquanto você debate esquerda e direita, torce para o seu time político preferido e briga nas redes sociais, a máfia que transcende esquerda e direita, porque a corrupção é ambidestra. Meus amigos, está cooptando o Congresso para aprovar a sua própria anistia. Eles riem da sua divisão. Eles lucram com a briga. O verdadeiro conflito não é entre Lula e Bolsonaro.
o verdadeiro conflito é entre a república de corruptos e o cidadão de bem. A pergunta que fica, a pergunta que ninguém no cenário político, no mainstream político quer que você faça é: quantos outros Antônios Ruedas existem por aí? Quantos outros Ciros Nogueiras existem por aí? Quantos outros fantoches com frotas bilionárias ocultas comandam as legendas partidárias que você vota? A operação dos jatos não foi o fim, foi só o começo. E o que eles mais temem não é a Polícia Federal, não é a Lava Jato. É você saber. É a informação virando arma na mão da população. Este vídeo não é sobre mim, não é sobre o ICL Notícias. É sobre espalhar, é sobre compartilhar, é sobre nós, como sociedade, mostrarmos para eles que nós conhecemos o jogo deles. A única blindagem que podemos permitir é a blindagem da nossa democracia contra essa praga. A blindagem deles é a nossa rendição. Portanto, espalhe, compartilhe, faça barulho. Que cada curtida neste vídeo seja um tijolo a menos no muro da impunidade que eles tentam construir. A hora é agora. Antes que eles façam uma lei que vai calar a verdade para sempre. Meus amigos, aqui finalizamos. Até o próximo vídeo.